E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é André Martins e esse vai ser mais um capítulo do Dentista Cast. Seja bem-vindo ao Dentista Cast, o quadro do canal em forma de podcast, onde eu respondo as dúvidas e perguntas dos inscritos. Eu falo de algo aí de interessante que está acontecendo na odontologia. E bom pessoal, vou começar esse vídeo contando uma experiência minha de quando eu estava na faculdade. Já fazia alguns anos que eu passei por isso, mas quando a gente está na faculdade a gente vai em grupos de alunos, visitar postos de saúde e escolas, e a gente ajuda, os dentistas nas ações de saúde bucal das escolas e dos postos. Então era bem comum a gente pegar várias turmas nas escolas e ensinar elas a escovarem os dentes. Era comum a gente ver como elas escovavam, a gente orientava as crianças, a gente fazia diagnóstico de cárie para encaminhá-las para o postinho. Então essas ações que a gente fazia girava muito em torno da prevenção da cárie, da prevenção da perda dental precoce, que é bem grave para as crianças, tá? E quando a gente não podia prevenir, como eu disse, a gente caminhava essas crianças para o postinho, daí lá elas faziam tratamento. Então a gente atendia muitas crianças num dia, tá? A gente pegava 2, 3 turmas, cada turma tinha umas 30, 40 crianças aí pra gente estar atendendo. A gente ficava a tarde toda, fazendo essas ações. E quando a gente começou, a visitar as escolas, eu já sabia que eu ia encontrar bastante cárie. Eram lugares simples e eram lugares que às vezes não tinham nem abastecimento de flúor na água, tá? Isso agravava mais ainda, toda a situação da cárie. Mas a quantidade de cárie, me pegou realmente de surpresa. Então a gente via crianças de 4, 5 anos que tinham os dentes de leite já, todos formados, mas com os dentes todos cariados, com os dentes todos escurecidos. E quando a gente tinha contato com os pais das crianças no postinho, quando a gente encaminhava as crianças para o posto, alguns pais falavam: mas não tem problema, porque dente de leite vai ser trocado mesmo, então não tem problema a gente deixar de cuidar do dente de leite, o que importa é cuidar dos dentes permanentes. E passar por isso foi tão impactante pra mim, que eu conto essa história no outro vídeo, que eu também vou postar aqui no canal daqui a algum tempo, mas foi por causa disso que eu decidi gravar esse capítulo aqui desse podcast, para mostrar para vocês o porquê que os dentes de leite são tão importantes e a saúde deles não deve ser negligenciada. Então agora eu vou passar alguns motivos aí, pra gente cuidar dos dentes de leite. E o primeiro motivo pra gente cuidar dos dentes de leite vai ser o porquê os dentes de leite, claro, ajudam na mastigação. Eles vão ajudar a criança a mastigar os alimentos. Então às vezes a criança não tem muita força ali nos maxilares, E os dentes de leite bem cuidados, sem desconforto, sem dor, auxiliam aí nessa função, o que facilita a digestão da criança. Os dentes de leite também ajudam na fonética da criança. Os dentes de leite ajudam a criança a falar as palavras da maneira certa. Então, às vezes, a criança fratura algum dente ou ela perde algum dente de leite. Ela começa a ter dificuldade para falar algumas palavras, como, por exemplo, palavras com S, Então, esse tipo de dificuldade fonética, às vezes, pode ser um pouco constrangedor para a criança, Ela ter um pouco de dificuldade de se comunicar. Isso está ligado também aí com o nosso terceiro motivo, do porquê que a gente deve cuidar dos dentes de leite. O terceiro motivo é que os dentes de leite bem cuidados, eles contribuem para a aparência da criança e permitem, que ela tenha um sorriso bonito que influencia sim na autoestima da criança. É algo que às vezes a gente acha que as crianças não se importam muito com a aparência do dente, que é só adulto que se preocupa com isso. Mas pessoal, criança se preocupa muito com a aparência dos dentes sim, porque ela chega na escola, às vezes o amigo tá com um dente branquinho, com aquele dente maravilhoso, conseguindo falar todas as palavras do jeito certo, se comunicando super bem. E daí a criança ela se sente meio intimidada por isso, ela se sente meio excluída. Isso pode ser um ponto negativo aí, na questão social para essa criança. Então a aparência dos dentes também influencia a autoestima das crianças. Isso é muito importante. E o quarto motivo, e na minha opinião mais importante desse vídeo aqui, para os dentes de leite serem higienizados, serem cuidados, é que os dentes de leite eles mantêm o espaço na arcada para o aparecimento dos dentes permanentes. Então se uma criança perde os dentes de leite muito precocemente, fica um espaço além da dentição dela e os dentes de trás eles tendem a fechar esse espaço e os dentes permanentes que estão logo abaixo eles perdem a referência. Eu vou botar algumas fotos na tela para te entender melhor nesse processo de perda dental e para te entender melhor também como que os permanentes seguiam a partir dos dentes de leite, mas você pode ver aí no raio-x que eu vou deixar na tela que o permanente ele fica logo abaixo, ele fica entre as raízes
raiz do dente de leite. Então, se o dente de leite se movimenta ou se o dente de leite é perdido, o dente permanente ele se perde no posicionamento dele e ele pode nascer fora de posição, ou às vezes a erupção dele é até atrasada e às vezes ele nem nasce, tá? Então, se uma criança perde algum dente de leite muito cedo, isso pode afetar sim o posicionamento dos dentes dela. Isso pode ser um fator importante, né, que vai decidir depois se ela vai precisar de aparelho ou não. Então, para mim, esse é o motivo mais importante do porquê os dentes de leite devem sim receber uma atenção especial. E o quinto e último motivo que eu vou citar nesse vídeo aqui é que quando os pais começam a higienizar os dentes das crianças desde cedo, desde os 6 meses de idade, que é quando aparecem os primeiros dentinhos ali na boca da criança, mas quando essa higiene é feita, a criança se acostuma com a intervenção na boca, ela se acostuma com o pai higienizando com gás a boca dela, ela se acostuma com o pai ajudando ela a escovar os dentinhos ali no começo da vida dela. E se essa criança tiver a escovação acompanhada, né, ali nos primeiros anos de vida, nos 3, 4, 5, 6 anos, tá? Essa criança ela já vai criar o hábito de escovar os dentes, ela já vai saber como escova os dentes. É claro que os pais sempre têm que ficar de olho, né, porque a criança às vezes não tem noção, né, do que pode acontecer caso ela escove os dentes, então ela não conhece cárie, não conhece gengivite, nem periodontite. Então é bom que os pais acompanhem a escovação das crianças até uns 10 ou 12 anos, por aí, é bastante tempo, eu sei, mas isso é muito importante, tá? Porque vai definir os hábitos que a criança vai levar para o resto da vida. Mas se os pais simplesmente já começam não cuidando da higiene da boca do bebê, geralmente esses hábitos e essa falta de cuidado vai se estender aí, né, durante os anos e a criança vai sim ter problemas que começa com uma cárie, depois pode evoluir até para a perda do dente. Então, o que eu recomendo para que tu consiga cuidar dos dentes de leite do teu filho, eu já falei nesse vídeo aqui, mas eu vou repetir porque é muito importante, tá? Mas comece a higienizar os dentes do teu filho desde cedo, acompanha a escovação dele até uns 10, 12 anos, tá? É interessante que tu torne a escovação divertido, não fica cobrando de uma maneira tensa a escovação da criança, tá? Mas vai escovar os dentes com ela e torna isso algo legal, porque daqui a pouco o teu filho vai estar te chamando para escovar os dentes, o teu filho vai estar te perguntando se tu escovou os dentes. Então as crianças são assim, sabe? Quando elas estão numa atividade que entrete elas, numa atividade divertida, elas querem repetir isso. E, por que não, essa atividade não pode ser, né, a higiene dos dentes. E pessoal, por hoje era isso, né, mais um capítulo encerrado aqui do Dentista Cast. E se tu quiser saber mais sobre o assunto, eu escrevi um livro, né, que ensina como que os pais podem cuidar dos dentes das crianças, desde cedo, quando a criança é bebê, até quando nascem todos os dentes de leite. Eu também falo quando que nascem os dentes de leite, quando que nascem os dentes permanentes, se a criança, né, se teu filho vai precisar de aparelho ou não. Eu falo da importância da amamentação para o desenvolvimento dos dentes. Eu falo sobre cárie, eu falo sobre evitar cárie. Então são mais de 250 páginas de conteúdo. E na descrição desse vídeo aqui eu estou deixando o cupom de desconto de 40% para esse livro. Então tá o preço ótimo, tá muito barato, tá? São mais ou menos R$10 com desconto. E são R$10 que tu vai estar investindo aí para te informar e saber, né, o que tu pode fazer para cuidar melhor de saúde dos dentes do teu filho. E como eu disse, cuidar dos dentes de leite é algo muito importante por todas aquelas razões que eu falei nesse vídeo aqui. E se tu tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou me envia lá no Instagram, eu leio e respondo todos os comentários. Eu acho muito legal, né, poder estar conversando aí sobre esse assunto com vocês. E quem sabe tu tá até participando aí, né, do próximo Dentista Cast. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.